Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17, onde assim nos diz a poderosa palavra de Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, nos advertiu, nos alertou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sendo assim, o foco da nossa vida deve ser a salvação da nossa alma. Se o Senhor nos chamar hoje, temos certeza de que estamos nele, de que estamos em Cristo, de que estamos salvos realmente. Somos do Senhor ou de nós mesmos, ou deste mundo? No texto que nós lemos, encontramos uma triste história. Uma história que começou tão bem e terminou tão mal. Começou de um modo lindo, com alguém procurando Jesus e se ajoelhando até diante dele, como diz o versículo 17, perguntando a ele o que faria para herdar a vida eterna. Em toda a minha vida nunca ninguém me fez essa pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Como ser salvo? Nunca, irmãos. Prego o Evangelho há tanto tempo, pastoreio há tanto tempo, sou convertido há mais de 30 anos e nunca ninguém, por exemplo, no meu tempo de pastor local, marcou um gabinete comigo para tratar do assunto da salvação da sua alma. São sempre outros assuntos, circunstanciais, mundanos, egoístas até, muitas vezes, mas pouquíssimos estão preocupados com a salvação da sua alma. Este homem estava. Ele estava interessado na salvação da sua alma. Então, neste ponto, nós não podemos condená-lo. Porque muitos hoje, que inclusive dizem crer em Deus, dizem crer em Jesus, não estão realmente verificando na palavra o que fazer para herdar a vida eterna. Não estão procurando descobrir qual é o caminho da salvação. Porque, irmãos, se o próprio Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, então não basta chamar Jesus de Senhor. E quem é que chama Jesus de Senhor? Não são os budistas, não são os islâmicos, não são os ateus, são os cristãos. Então o Senhor está dizendo: muitos cristãos se surpreenderão naquele dia e dirão: mas como? Profetizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, realizei milagres em teu nome. Mas, no entanto, ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. É sobre isso que vamos meditar nessa noite, e é da máxima importância, especialmente no dia em que testemunhamos 4 batismos para a glória de Deus.
Isto é muito importante, especialmente os irmãos batizados, mas todos nós, a começar por mim, irmãos, temos que refletir nisso sempre, sempre. Temos que sempre pensar nisto, irmãos. Será que nós estamos realmente em Cristo? Será que compreendemos realmente o caminho que Ele nos chama a caminhar? Eu encontro aqui nesse texto, irmãos, 3 equívocos que esse homem cometeu, e os 3 na sua própria pergunta, no próprio modo como ele pergunta a Jesus. Ele fez o correto de se ajoelhar diante do Senhor, mas na sua pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós encontramos 3 erros. Porque não herdará a vida eterna aquele que, em primeiro lugar, guarde isso, não reconhecer a Jesus como o Cristo, como o Senhor. Muitos não entendem que a palavra Senhor, biblicamente, no Novo Testamento, é um termo que significa que era dado a Deus. Por isso que César, o imperador romano, queria ser chamado de Senhor, porque César dizia que ele era Deus. Mas talvez milhares de cristãos, sem dúvida milhares de cristãos, porque foram 10 imperadores romanos num período de 300 anos, os primeiros 300 anos da história da igreja, que perseguiram os cristãos que não declaravam que César era o Senhor. Quem declarasse Jesus Cristo é o Senhor era preso, julgado e nesse julgamento condenado, a menos que voltasse atrás nessa declaração. Esse homem não reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Vejam que ele, apesar de uma atitude de humildade, se ajoelhando diante do Senhor, ele não chamou Jesus de Senhor. Ele chamou Jesus de mestre. E ao chamar Jesus de bom mestre, provavelmente tentando bajular ao Senhor, ele então é interpelado por Jesus, que lhe diz o seguinte: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Seria aquilo uma bajulação? Estaria aquele homem querendo elogiar Jesus para tentar uma resposta mais mansa, mais suave, sabendo que muitas vezes Jesus tinha uma palavra dura, mas necessária para a nossa salvação? Então aquele ajoelhar-se daquele homem me mostra que ele estava temeroso do que iria ouvir. E então chama Jesus de bom, mas ao chamar Jesus de bom, então o Senhor lhe declara o seguinte: ninguém há bom senão um, que é Deus. Vejam que interessante, Jesus não o repreendeu por aquele homem tê-lo chamado de bom. No entanto, Jesus está tentando levá-lo a entender o seguinte: se ele estava chamando Jesus de bom porque estava sendo sincero e reconhecendo que de fato Jesus é bom, será que isso significava que ele estava reconhecendo que Jesus é Deus? Então este é o ponto. O Senhor está querendo mostrar àquele homem que ele estava diante do Filho unigênito de Deus. Em outras palavras, por que você me chama bom? Realmente eu sou bom, mas bom só há um que é Deus. Então você reconhece que eu sou Deus? O Senhor não disse exatamente isso, mas nas entrelinhas é o que está sendo dito. No entanto, este homem não reconheceu que Jesus Cristo é Deus, porque logo a seguir, no versículo 20, ele chama novamente Jesus de mestre e já não o chama de bom, o chama apenas de mestre. E lamentavelmente para muitos que se dizem até cristãos,
Jesus não passa disso. Um mestre de sabedoria, um filósofo, o melhor de todos, mas não passando disso. Muitos leem os evangelhos para tirar lições para a sua vida, mas não entendendo que este que deu estas lições é Deus, na pessoa do seu Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 10,30: eu e o Pai somos um, a mesma essência, o mesmo ser. No entanto, há o Pai e há o Filho. Como entender isso? Não dá para entender. Por isso ele é Deus. Não pode ser compreendido pela nossa mente limitada, mas temos que aceitá-lo não pelo intelecto, temos que aceitá-lo pela fé. E eu o aceito como Deus. Eu aceito que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, nascido sem pecado, viveu sem pecado e se deu por nós na cruz sem pecado, para ser o Redentor de cada um de nós pecadores. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo é Deus. E aqueles que se dizem cristãos, mas não têm este entendimento, e acreditem, hoje há pessoas que dizem que são cristãs, mas não creem que Jesus é Deus, e até mesmo pastores. Há seminários que desviam as pessoas que vão para lá, porque os seus professores se dizem cristãos, mas não creem mais que Jesus Cristo é Deus. Não creem que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Em muitos seminários está acontecendo isso. Em quase todos, talvez em todos, haja pelo menos um professor assim, que tenta tirar a fé dos alunos. E hoje, ir a um seminário é tão perigoso quanto ir a uma faculdade, cursar uma universidade, onde há professores ateus, que ao invés de ensinar a matéria que tem que ensinar, ficam falando contra a palavra de Deus e contra Jesus Cristo, contra a nossa fé, com questionamentos que aqueles que não conhecem bem a palavra se deixam levar por eles, infelizmente. Então, que nós venhamos entender, amados, que essa Escritura é a palavra de Deus. Amém. E nela está escrito que Jesus Cristo é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Você crê nele assim? Porque esse homem não cria. Ele via Jesus apenas como um bom mestre. E esse é o primeiro ponto, irmãos. Não herdará a vida eterna quem não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus. Queridos irmãos, não herdará a vida eterna quem não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra diz no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer, esse o revelou. João capítulo 1, versículo 17 e 18. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E por isso também não basta chamar Jesus de Senhor. Lembrem-se que em Mateus 7, versículo 21 a 23, o Senhor Jesus disse... Vamos fazer essa leitura que está tão perto aqui. Estamos em Marcos. Mateus 7, 21.
Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vejam que ele disse, nem todo o que me diz. Então, temos que chamá-lo de Senhor? Sim, sim, claro que sim. Mas nem todo que o chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E por isso é que em Lucas capítulo 6, versículo 46, o Senhor pergunta, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É isso que ele espera de nós. Mais importante que chamar Jesus de Senhor é obedecê-lo como Senhor. Obedecer os ensinamentos de Cristo. E como Jesus iniciou o seu ministério? Nos chamando ao arrependimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que mais o Senhor nos ensinou? Que se nós não perdoarmos o nosso semelhante, não seremos perdoados pelo nosso Pai. Para que não nos esquecêssemos disso, até no modelo de oração chamado Pai Nosso, o Senhor nos ensina dessa forma, perdoa-nos assim como nós perdoamos, para que sempre venhamos refletir como está o meu coração em relação àqueles que me ofenderam, àqueles que me perseguiram, que me agrediram. Eu já os perdoei? É difícil, irmãos, mas é por isso que na oração isso é colocado, porque por meio da oração nós vamos conseguir. Amém. Perdoar assim como Ele nos perdoou, pedindo, Senhor, ajuda-me a perdoar, e Ele vai ajudar você a perdoar. O Senhor nos ensinou humildade, o Senhor nos ensinou a servir e não a querermos ser servidos, a dar e não a querer receber. Nos ensinou a pagar o mal com o bem. Nos ensinou até a amar o inimigo. E o que significa amar o inimigo? Não significa você ser hipócrita e quando encontrar o inimigo da rua, ir correndo abraçá-lo de um modo hipócrita, falso. Claro que não. Amai os vossos inimigos. Ele explicou o que significa. Orar pelos que lhe perseguem, abençoar os que te maldizem, fazer o bem aos que te fazem o mal. Isso é amar os inimigos. Então, será que nós temos dado ouvidos a Cristo? Será que temos entendido que se não nos arrependermos de nossos pecados, como nos alertou o Senhor, não somos salvos? Estamos compreendendo isso, amados? No entanto, irmãos, ainda que alguém compreenda isso, voltando aqui para o texto base, em Marcos capítulo 10, na pergunta que esse homem faz, nós descobrimos também que não herdará a vida eterna quem não reconhecer que Jesus é o nosso único Salvador. Único. Na pergunta desse homem, depois de chamar Jesus de bom mestre, ao invés de chamá-lo de Senhor, ele começa a pergunta dizendo: que farei para herdar a vida eterna? Que farei? E aqui está o segundo erro. Se, em primeiro lugar, para sermos salvos, temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Em segundo lugar, temos que reconhecer que só Jesus Cristo é o Salvador. Portanto, a pergunta não é que farei para herdar a vida eterna, porque não há nada que nós possamos fazer para que sejamos salvos, irmãos. Nada. Para isso o Senhor deu a lei a Moisés, para mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém, um homem só, justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Por mais que tentemos, vamos pecar. E as nossas obras de justiça não apagam os nossos pecados. E é lamentável que muitos que se dizem cristãos pensam na salvação como uma balança, onde serão colocadas suas boas e más ações, as boas ações de um lado, as más ações de outro. Se as boas ações pesarem mais, está salvo.
Muitos que se dizem cristãos têm esta ideia. Então pensam, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu faço caridade, então eu estou salvo. E terão uma terrível surpresa naquele dia, porque eles estão no pecado da soberba, cheios de orgulho próprio, cheios desse veneno luciferiano, porque esse foi o pecado de Lúcifer. Se achar que era autossuficiente, achar que poderia estar até acima de Deus. E todo aquele que tenta salvar a si mesmo sendo bonzinho, comete o pecado de Lúcifer. Está desprezando a cruz de Cristo. Isso é muito grave. Se alguém tem a ideia da salvação como uma balança, essa pessoa, sem saber, é um islâmico. Porque os islâmicos creem assim. Foi o que Maomé ensinou. O anticristo Maomé ensinou isso. Então, se alguém pensa assim, é um anticristo junto com ele. Então, será que estamos compreendendo, amados, realmente que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, irmãos? Porque alguns até o enxergam como Senhor, mas tentam ganhar a salvação obedecendo os ensinamentos de Cristo. Claro que temos que obedecer os ensinamentos de Cristo, mas não somos salvos por obedecer os ensinamentos de Cristo, irmãos. Esse é o caminho que devemos andar, a obediência. Mas a obediência não nos traz méritos, porque a obediência não passa da nossa obrigação. E nada mais do que isso. Por isso o Senhor nos ensinou, quando vocês fizerem tudo que tiver sido mandado, digam, somos servos inúteis, não fizemos nada além da nossa obrigação. A nossa salvação está nos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue naquela cruz por nós, sem ter cometido pecado, sem ter desistido de nós. Ele não retrocedeu, como diz o Evangelho segundo João, ele nos amou até o fim. Ele nos amou até o fim. E naquela cruz, irmãos, ele consumou a obra da nossa salvação. E a prova de que a obra da nossa salvação foi consumada é que no momento em que o Senhor dava esse brado, está consumado, o véu do templo que separava o santo dos santos do lugar santo se rasgou de alto a baixo. O próprio Deus rasgando o véu e nos dando agora acesso à sua presença por meio do sangue de Jesus, seu Filho, que nos lava, que nos purifica de todo pecado e iniquidade. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Os Gálatas não entenderam muito bem isso. E depois de Paulo os ter evangelizado, rapidamente eles estavam voltando para a lei. E a eles, então, Paulo escreve uma epístola, que é considerada a epístola mais enérgica de Paulo, onde ele chama os Gálatas de insensatos, entre outras coisas mais, e os ensina, pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. E em Romanos 3, como eu já disse aqui, versículo 23, Paulo nos ensina, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele continua, não termina aí a frase, ele continua, e esta é a boa nova, porque se por um lado todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, ele prossegue dizendo, sendo, no entanto, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória. Justificados gratuitamente pela sua graça. Vejam como Paulo enfatiza que é de graça. Esta é a boa notícia. Tudo já foi feito por Jesus para que você seja salvo. Você não tem que fazer nada. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Esta é a obra de Deus,
aquele antigo louvor: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Descansar nele, confiar nele, nos rendermos a ele, reconhecermos que não podemos salvar a nós mesmos, que nele está a nossa salvação, que quando fazemos algo de bom não fazemos mais que a nossa obrigação, e que não temos que querer ser vistos pelos homens. Se nos virem, que venhamos dar a Deus toda a glória. Amém, Jesus. Toda a glória é dele. Se há algo de bom em nós, é obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Portanto, amados, a salvação não se trata do que farei. A salvação não se trata do que farei para ser salvo, mas do que Cristo fez para nos salvar. Será que todos nós aqui reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos? Somos completamente dependentes das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Descanse em Cristo. Ele é nosso alívio e descanso. Por isso, em Mateus 11, 28, ele faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos dá alívio, porque ele vive, porque ele tem esse poder, porque ele é Deus. É o único mediador entre Deus e os homens, o Filho unigênito de Deus, que disse: eu e o Pai somos um. Ele é o Alfa e o Ômega, assim como Deus também é chamado de Alfa e Ômega. Ora, existem 2 alfas e 2 ômegas? Não, apenas um alfa e um ômega, um princípio e o fim, que é Jesus Cristo, por meio do qual Deus se nos revelou. Aleluia! Glória a Deus! Porém, mesmo que alguém lhe obedeça como Senhor, mesmo que alguém obedeça a Jesus como Senhor e o reconheça como único Salvador, irmãos, eu encontro aqui algo muito sutil, mas muitíssimo importante. E se não compreendermos isso, ainda que nós, escutem, irmãos, por isso Jesus disse que estreito é o caminho. Por isso é estreito esse caminho da salvação. Ainda que nós reconheçamos que Jesus é o Senhor e procuremos andar segundo os seus ensinamentos, ainda que reconheçamos que Ele é nosso único Salvador e que não há nada que podemos fazer para sermos salvos, mesmo assim, eu encontro aqui nessa pergunta desse homem, no versículo 17, um terceiro perigo que pode nos tirar a vida eterna. Vejam que esse homem disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem tinha muitas propriedades nesse mundo, cansado agora de tê-las. Talvez já não tivesse muita graça comprar mais uma propriedade nesse mundo. Agora ele queria uma propriedade no céu. Ele queria uma herdade no céu. Ele não estava interessado em Deus. Ele estava interessado na sua salvação, em salvar a própria pele. Claro que salvar a própria pele é um eufemismo, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Mas este salvar a própria pele da alma, ele queria escapar das chamas do inferno. Então o interesse dele não era Deus. O interesse dele era salvar a si mesmo. E quantos há que se dizem cristãos que buscam a Deus não por interesse material? Ok, claro, não temos que buscar a Deus por interesse material. Não buscam a Deus por nada deste mundo, mas buscam a Deus porque não querem ir para o inferno, porque têm medo das chamas eternas. É claro que somente um louco não teria medo das chamas eternas. Mas não é correto buscarmos a Deus por medo, irmãos. E muitos há que buscam a Deus por medo, e suas vidas são oprimidas por isso, irmãos. Porque isso não é evangelho, irmãos. A boa notícia é que o Senhor nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Qual a minha resposta a isso? Se Deus assim me amou dessa maneira, se Ele me amou desse modo, qual a minha resposta a este amor? A indiferença? A frieza? Qual a nossa resposta ao amor de Deus? Esse homem foi testado pelo Senhor. Esse homem só queria ser salvo. Ele só queria ser salvo. E o Senhor Jesus então o testou. A ordem que o Senhor dá no versículo 21 não foi somente uma prova de obediência, irmãos, mas um teste de amor ao Senhor. Não por acaso, antes dele dizer, está escrito no versículo 21, que Jesus o amou. Jesus o amou e lhe disse. Jesus o amou. Em 1 João está escrito, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu imagino o olhar de ternura, de compaixão do Senhor olhando para esse homem e dizendo para ele, falta-te uma coisa. Irmãos, prestem bem atenção nisto. Vocês se lembram que Jesus chamou a Pedro, segue-me. Chamou a Tiago, segue-me. Chamou a João, segue-me. Chamou a Mateus na coletoria, segue-me, para eles serem apóstolos. E o que o Senhor faz a esse homem aqui é um chamado apostólico. O Senhor lhe diz, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Ora, se o Senhor estava mandando ele vender tudo e dar tudo para os pobres e segui-lo, é porque era para ele ser um dos apóstolos também. Que privilégio! Que privilégio ser chamado para ser apóstolo. Essa história poderia terminar de um modo tão lindo, tão maravilhoso, mas, no entanto, terminou da seguinte maneira, versículo 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Foi um teste, sabe do que, meus amados irmãos? Foi um teste de amor. A quem você ama mais? Aos seus bens materiais ou a mim? Você não disse que quer herdar a vida eterna? Então você deve amar a Deus. Então, se você ama a Deus em primeiro lugar, nada mais importa. E se você me chama de bom mestre e eu estou lhe dizendo o que você deve fazer e você não faz, é porque você não me reconhece realmente como um mestre muito bom. Então você é um hipócrita. Esse homem foi testado, foi provado e, lamentavelmente, reprovado. Temos que dar tudo para os pobres para sermos salvos? Não. A menos que Deus nos peça isso. Se realmente você está no caminho da vida, mais cedo ou mais tarde o Senhor vai provar você. Ele vai provar se você o ama, como provou Abraão com o seu Isaque. Ele vai provar você, como o Senhor já me provou muitas vezes também. A renúncia mais recente que eu fiz foi a renúncia aos meus filhos na fé, ao pastorado local de uma igreja que pastoreei ao lado da minha esposa por 20 anos. E o Senhor me mandou renunciar. Ele me mandou renunciar a isso. E me disse a quem escolher para pastorear no meu lugar. E nem era ainda pastor, era evangelista. E eu tinha outros pastores que estavam comigo há mais tempo.
Mas o Senhor escolheu aquele, e eu tive que ser obediente ao Senhor. Mesmo que os outros pastores talvez não entendessem, eu creio que eles entenderam. Mas eu corri o risco deles ficarem até aborrecidos comigo e pensarem que eu não tivesse amor por eles. Mas não se trata disso. Se trata de obedecer ao Senhor. Amém, Jesus. E o Senhor me mandou me dedicar completamente a esse chamado, ao ministério de formar congregações unidas a esse ministério que por 20 anos se consolidou como uma igreja bíblica e cristã para a glória de Deus. E agora estamos repetindo isso, aonde quer que o Senhor queira que a gente vá. E toda a glória é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia nesse momento estar na minha casa. Nesse exato momento eu não estaria na minha casa, eu estaria no culto lá, que é no mesmo horário aqui de domingo. E eu poderia lá estar com os meus irmãos, me alegrando com eles, como ao longo de 20 anos aconteceu domingo após domingo. Mas o Senhor me chamou para esse ministério. E eu tive que renunciar. E até o meu nome no CNPJ eu estou renunciando. Agora em outubro é a reeleição de diretoria e eu não estarei mais na diretoria. Porque a igreja é local. E eu não estou mais no ministério local. Então não seria justo que eu continuasse como pastor, presidente daquela igreja. São renúncias, irmãos, que a gente tem que fazer na vida. Quando o Senhor me chamou para o ministério, Ele me chamou depois que eu fiz uma oração na laje da casa do meu sogro, que era pastor. E no ministério dele eu não tinha oportunidade para quase nada. E eu queria trabalhar na obra. E eu orei: Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Me envia aonde eu for necessário, aonde estiverem precisando de mim, porque aqui acho que não sou necessário. E orei dessa maneira, e comuniquei à minha esposa, ela também ficou orando assim. E na mesma semana, eu fui chamado por um pastor que só tinha me visto uma vez naquele dia, e ao olhar para mim ele disse: o Senhor está mandando eu te chamar para você ser evangelista no meu ministério. Só que você vai ter que deixar a sua casa lá em Pedra de Guaratiba e vir para São Gonçalo. E aonde eu vou morar? A gente arruma a salinha das crianças na escola bíblica infantil para você morar. Mas eu tenho um filhinho pequeno. Bom, o convite está feito. E assim aconteceu. Durante eu não sei quanto tempo, minha esposa, eu e meu filhinho pequeno, Felipe, que devia ter 2 anos de idade, né, meu amor? Moramos dentro da sala de escola bíblica infantil da igreja. E todo dia de culto a gente tinha que pegar o que era nosso, que não era muita coisa, um colchão, o colchão dele, empurrar para o canto, cobrir com alguma coisa que nem me lembro o que era, e ali era a sala das crianças. E depois recolhia tudo e a gente ficava ali. E depois disso fomos morar numa casinha que se eu me espreguiçasse, meu braço batia na parede. Era um porão, na verdade. Foi o 2º porão que eu morei na minha vida. E no alto de um morro, onde hoje é um lugar bem perigoso. Onde se eu for de carro eu tenho que ligar o alerta para entrar. E abaixar os vidros e acender a luz interna. E mesmo assim ainda corro risco. E ali morávamos. Para obedecer o chamado do Senhor. Agora um detalhe eu não havia contado. Quando eu recebi esse chamado, eu tinha terminado de fazer o curso para tirar o Cresce para ser corretor de imóveis. E na mesma semana, o gerente da empresa imobiliária que minha mãe trabalhava me chamou para fazer parte da equipe de um grande empreendimento na Barra da Tijuca, onde com certeza eu venderia alguns apartamentos de um grande condomínio que estava para começar a ser vendidos imóveis. E um apartamento que eu ganhasse, eu iria ter mais do que eu tinha ganho um ano inteiro, o que eu já tinha trabalhado antes disso. E eu tinha feito aquele curso, pago pelo gerente, porque eu não tinha dinheiro para pagar, pelo gerente da empresa que minha mãe trabalhava, porque ele viu que havia em mim potencial para ser um bom corretor de imóveis, investiu em mim, e na mesma semana chega esse convite, e se eu fosse para São Gonçalo, eu não poderia ser mais corretor de imóveis. Não pensem que foi fácil, irmãos. Imediatamente eu quis atender o chamado do Senhor, mas não é fácil
nós decepcionarmos pessoas que investiram dinheiro em nós com uma expectativa para o nosso futuro. E eu fui provado nisso. Porque eu tive que entristecer o gerente da minha mãe, que pagou o meu curso, e a minha própria mãe, sendo filho único dela. E eu a chamei para um almoço no centro da cidade, no horário de almoço dela, e ali me sentei diante dela e disse: mãe, eu nasci não para ser corretor de imóveis. Eu nasci para pregar o Evangelho. E eu recebi uma proposta para ser evangelista em São Gonçalo. Não vou ganhar dinheiro com isso, eu não vou ganhar um centavo. Mas eu vou cumprir o meu chamado. E seja feita a vontade do Senhor. E para minha surpresa, a minha mãe não me contestou. Ela só disse: tá bom, filho, faz o que você achar melhor. Porque Deus já havia trabalhado no coração dela. Aleluia. E eu imaginei que ela fosse até se levantar e me deixar sozinho ali, naquele restaurante. Mas não foi nada disso. Nada disso. E até o gerente dela compreendeu e disse: eu sempre soube que seu filho seria pastor um dia. Glória a Deus. E sabe por que eu fiz isso, irmãos? Não porque eu quisesse uma carreira pastoral, nada disso. Mas somente porque eu amo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo o Senhor. Se queremos fazer a obra do Senhor, que seja por amor, irmãos. Amém, Jesus. Porque se não for por amor, melhor que nem venhamos colocar a mão na arada. Verdade, Deus. Como foi dito aqui, nós estamos perto de passar tantas coisas que vão provar a nossa fé. E se nós não amarmos o Senhor, irmãos, não vamos conseguir suportar até o fim. Então que você medite nisso. E que você compreenda, amados, que Jesus Cristo verteu seu sangue naquela cruz porque amou você. Porque amou a cada um de nós. Foi por você. Foi por você. Foi por você. E se Ele manda você renunciar a alguma coisa, às vezes são coisas tão simples: acordar mais cedo para orar, deixar de ver televisão, coisas tão simples. Por que não renunciar a essas coisas para agradar o Senhor? Para que o Espírito Santo de Deus se alegre conosco. Ele não se agrada que estejamos colocando nossos olhos em promiscuidade, em coisas fúteis e vãs, que percamos nosso tempo vendo TV. O que isso vai nos trazer de bom? Podemos hoje ligar a TV, se ela for uma Smart TV, para assistirmos uma boa pregação. Isso sim edifica. Um estudo bíblico edificante, mas cuidado com os hereges. E todos eles estão no YouTube. Cuidado com isso. O Espírito Santo vai nos guiar. Aleluia. E Ele nos fala o que nós temos que renunciar e o que nós temos que fazer. Tudo o que precisamos é não resistirmos ao Espírito Santo de Deus. Será que nós o amamos mais do que tudo? Em Mateus capítulo 10, versículo 37. O Senhor diz algo que somente Deus poderia dizer. Assim como, por exemplo, somente Deus poderia dizer: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só Deus pode estar em toda parte, todo o tempo. E Jesus Cristo disse isso, que Ele estaria conosco. E Ele está conosco. E em Mateus 10, 37, o Senhor diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Será realmente que amamos o Senhor mais do que amamos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha ou a nós mesmos? Amamos o Senhor, amamos o seu chamado para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para nos dedicarmos a Ele.
Amamos, sabemos que estamos tão perto da sua vinda. A prova de que nós o amamos será o envolvimento na sua obra com dedicação completa. Irmãos, que Ele nos encontre com a mão arado. Amém, Jesus. Que Ele não nos encontre vendo televisão, comendo pipoca, perdendo nosso tempo. Que Ele nos encontre o amando sobre todas as coisas. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem que ser por amor. Por isso o Senhor também disse: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 33. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que significa isso? Não termos nada em nossa vida que esteja entre nós e o Senhor. Ele é a prioridade na nossa vida. Aliás, como diz a palavra, Cristo é a nossa vida. Amém. Ele é a nossa vida. Seja feita não a minha, mas a tua vontade. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero te servir. Envia-me a mim. Não pense que você está capacitado ou que eu esteja. Não. A capacitação vem do Senhor. Eu nem sabia o que eu iria pregar hoje, porque eu não queria pregar nada de mim mesmo. E desde antes de vir para cá, eu já vim orando: Senhor, me mostra o que eu devo pregar. E lá no hotel, agora, antes de vir para cá, foi que o Senhor confirmou essa palavra no meu coração, de um modo muito forte. E por isso foi que eu atrasei um pouquinho, peço até perdão aos irmãos. Eu não quero jamais pregar nada de mim mesmo, porque Ele é o Senhor, eu sou o servo. Seja feita não a minha, mas a tua vontade. Amém. E para encerrar, irmãos, 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Segundo aos Coríntios 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória. Aleluia. Aleluia. Que não vivamos mais para nós mesmos, mas para o Senhor. E a Deus toda a glória. Amém. Quero convidar você a orar junto comigo, por favor. Agradeço muitíssimo pela oportunidade. Que vocês permaneçam assim, como foi dito pelo pastor Nenos, firmes para a glória de Deus, firmados em Cristo Jesus, o amando sobre todas as coisas. Amado Deus, nosso querido Pai, minha esperança, Senhor, e minha oração é que cada um de nós, ó Senhor, tenhamos compreendido que não basta te chamar de Senhor, precisamos te obedecer. E que ao te obedecer, que não venhamos crer que somos salvos pela nossa obediência, não. A nossa obediência é consequência da nossa fé, porque somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas que também venhamos compreender que ao reconhecermos ao Senhor Jesus como nosso único Salvador para sempre, que não nos esqueçamos que devemos buscá-lo não por interesse de sermos salvos, não por interesse de não sofrermos no inferno, não por interesse de bênçãos celestiais, mas porque te amamos, porque amamos o Senhor, amamos quem tu és e queremos estar contigo para sempre. Aquele malfeitor na cruz te amou, reconheceu os seus pecados, reconheceu que ele merecia ser crucificado, reconheceu
reconheceu que o Senhor não tinha feito nenhum mal para estar naquela cruz, reconheceu o teu reinado, a tua majestade, quando disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta do Senhor é aquilo que nos dá esperança. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E esse estarás comigo é o que importa, porque o Senhor é que faz o céu ser um paraíso. O Senhor, é a tua presença que nos alegra, é a tua presença que nós queremos. A vida sem o Senhor não tem sentido. Ó Senhor, então ajuda-nos, ó Pai, a te amarmos cada vez mais. Como num louvor atual é repetido: quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. É isso que eu quero, te amar mais, Senhor. Que cada um de nós venhamos querer te amar mais e mais e mais, para que tenhamos prazer em falar contigo em oração, prazer em meditar na tua palavra, prazer em te louvar e bendizer, prazer em pregar o teu evangelho, prazer em nos reunirmos com os nossos irmãos e cultuar a ti, porque te amamos e tudo que diz respeito ao Senhor nos alegra. Ó Senhor, queremos te servir de todo o nosso coração. Ajuda-nos a renunciar tudo aquilo que o teu Espírito Santo tem nos mandado renunciar, mas nós temos negligenciado. Ajuda-nos a renunciarmos, ó Senhor, a tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa intimidade contigo, a tudo aquilo que tem entristecido o teu Espírito Santo e por isso dele não somos mais cheios. Ajuda-nos, ó Senhor, a não contaminarmos o coração com aquilo que entra pelos nossos olhos e ouvidos, através de uma tela, seja de TV, computador ou celular. Ajuda-nos, ó Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor. É tempo de nos enchermos do azeite santo. É tempo de não faltar óleo sobre a nossa cabeça e das nossas vestes estarem embranquecidas. Ó Senhor, é tempo de andarmos em temor, mas sobretudo porque te amamos sobre todas as coisas. Que assim seja para a tua glória. Enche-nos do teu Espírito Santo, Pai, e opera em nós a tua vontade. Que venhamos dar muito fruto, porque é isso que o Senhor vai procurar em nós, não os dons, mas os frutos. Que venhamos dar muito fruto, que glorifique o teu nome para a tua glória. Pai, eu rogo a ti pelos irmãos que foram batizados hoje, que jamais se esqueçam dessa palavra, que jamais se esqueçam que o Senhor é o único Senhor a quem devemos obedecer, o nosso único Salvador a quem devemos confiar para a nossa salvação, e o único a quem devemos amar sobre todas as coisas, e até amar mais do que a nós mesmos, mais do que a uma carreira brilhante, mais do que a ganharmos muito dinheiro. Queremos amar o Senhor e obedecer o teu chamado para a tua glória. Que jamais se esqueçam disso e sejam cheios do Espírito Santo para a tua glória. E que esta igreja permaneça unida em Cristo, no temor do Senhor e te amando sobre todas as coisas, até que o Senhor venha, quando então estaremos para sempre contigo, te amando de um modo perfeito, eternamente. Amém.